a si mesmo como estão, sentados, mas com os corações quebrantados, inclinados, humildemente na presença do Senhor, em reverência. Lê-se a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eis a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a guardar no nosso coração para não pecarmos contra ti, e ajuda-nos a ser praticantes da mesma. Essa palavra ela é viva e eficaz, e é ela que traz mudança de dentro para fora de nossas vidas. Nós te louvamos pela tua palavra, que é maravilhosa e é digna de ser aceita em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 14, nós temos 2 parábolas, não é? A primeira parábola, Jesus vai chamar a atenção das pessoas dizendo que eles deveriam orar sempre, sem nunca esmorecer. Porque Jesus sabia que aquelas pessoas precisavam valorizar a oração, mas que não seria só uma oração de tempo em tempo, mas que seria uma oração constante, perseverante, porque eles não poderiam viver de forma nenhuma sem a oração. Mas o nosso foco está na segunda parábola, quando Jesus... Eu fiquei pensando assim, irmãos, quando eu estava lendo isso: Jesus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele olha para o teu coração, ele olha para a tua mente, ele sabe tudo o que você está pensando e tudo o que você está guardando no seu coração. E Jesus olha para aquelas pessoas, sabia que elas estavam ali com más intenções, porque geralmente a maioria das pessoas, quando procuravam Jesus, só procuravam com interesses próprios, desejos egoístas, mas não queriam seguir o Mestre. E Jesus, olhando para aquelas pessoas ali, vendo as intenções dos seus corações, vendo que eram pessoas que se achavam, né, eles confiavam em si mesmos, que eram pessoas que se achavam mais justos do que os outros, pessoas que desprezavam os outros. Aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, vou contar uma parábola simples, humilde para vocês aqui. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. E aquele homem fariseu, meus irmãos, ele apresentou a sua oração de uma forma que, se nós prestarmos atenção nessa noite, nunca devemos ir ao templo apresentar a nossa oração da forma como aquele homem fariseu, hipócrita religioso, apresentou a sua oração. É interessante que a oração daquele homem era uma oração, meus irmãos, em que simplesmente ele apresentava um ego exaltado diante de Deus. Oração que exalta o ego, Deus não se agrada. E aquele homem, ele começa a olhar para o publicano e começa a condenar aquele homem pecador, começa a julgar aquele homem pecador, dizendo que não era como aquele homem lá, mas ele era um homem, né, religioso, um homem que vinha no gasofilácio oferecer o seu dízimo, a sua oferta. Era um homem que jejuava, né? Tem gente que jejua 40 dias aí, até um ano se quiser.
E ele é aquele homem que vestiu uma capa religiosa e estava ali apresentando a sua oração diante de Deus, achando que Jesus não conhecia o seu coração, achando que Jesus não conhecia a sua mente. Mas ele estava ali, se colocando como o cara, como o super crente, aquele que é melhor do que os outros. Mas Jesus estava olhando para o coração dele e para a mente dele. E a parábola que Jesus conta diz que a oração daquele homem não chegou até Deus, porque era uma oração que exaltava o ego. Meus irmãos, se nossa vinda no templo for para apresentar uma oração que exalta o nosso ego, Deus nunca vai ouvir essa oração, porque esse tipo de oração Deus não ouve. Oração cheia de exaltação humana, onde o ego está acima do amor ao próximo, onde o ego está acima do amor a Deus, onde o ego está acima da compaixão, da misericórdia, Deus não tem prazer nesse tipo de oração. E Jesus chega para aquelas pessoas que estavam ali naquela posição e diz: olha, esse homem, sua oração não chegou a Deus não. Ele era um homem religioso, viu? Era um homem que levava a Bíblia debaixo do braço, era um homem que jejuava, era um homem que cantava louvor na igreja, que ia lá no gasofilaço, colocava seu dízimo e sua oferta, mas a oração dele não chegou a Deus. De repente, Jesus olha para aquele homem lá, pobre, miserável, pecador. E aquele homem, diz a parábola que aquele homem simplesmente, diante daquele que é puro, diante daquele que é santo, diante daquele que sonda o coração, examina o coração, esquadrinha, aquele homem simplesmente baixa a cabeça, bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou pecador. Essas duas atitudes daquele homem chamou muito minha atenção. A primeira, de baixar a cabeça. Aquele homem, ele se sentiu envergonhado, porque ele estava diante do Santo dos Santos. Ele estava diante daquele que é puro, daquele que foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele estava diante daquele que levou as nossas cargas, daquele que levou os nossos pecados. Ele estava diante daquele que, como homem, na sua humanidade, não pecou. Aquele que tinha compaixão pelas almas, que se entregou pelas almas perdidas. E simplesmente aquele homem baixa a cabeça, envergonhado, e mais ainda me chamou a atenção que, além de baixar a cabeça envergonhado porque estava diante do santo, ele bate no peito. Chamou toda a responsabilidade para ele, sem olhar para os que estavam do seu lado. Não tinha síndrome de Adão, não transferia pecados para ninguém. Tem misericórdia de mim, pecador. Meus amados, todo cristão, ao ir ao templo apresentar a sua oração, apresente com um coração humilde, com um coração quebrantado, com um coração arrependido, com um coração que realmente reconhece que pecou, que reconhece que o pecado separa o homem de Deus. Nunca chegue como fariseu, porque Jesus é aquele que passeia na igreja. Ele está contemplando a sua posição de adorador, sua posição de orador, sua posição, seja lá qual for. Ao entrar ali e ao sair daqui para ir para a sua casa, Jesus está te olhando. Jesus está vendo tudo que está no teu coração, tudo que está na tua mente. Nunca ofereça uma oração como ofereceu aquele fariseu, mas como ofereceu o publicano. Meus amados, eu tenho 2 versículos que eu fiz questão de memorizar desde os meus primeiros dias de vida cristã, porque eu sabia que eu ia sempre ter que me apresentar diante de Deus em oração.
Porque quando Jesus me tirou das trevas, do mundo de prostituição, de drogas, eu entendi, a partir daquele momento, que aquele que me chamou é santo, é puro. Aquele que me chamou não tem prazer no pecado, não tem prazer na vida mundana, na vida carnal, na vida pecaminosa. E eu fiz questão de memorizar esses 2 versículos. Inclusive, muitos falam assim, esse versículo parece contigo, Rogério, que é Provérbios 23, 26, que diz, dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todos nós, meus irmãos, ao entrarmos ali, ao entrarmos no templo para oferecer a nossa oração, precisamos oferecer dessa forma, entregando um coração totalmente, completamente, sem divisão, sem mornidade. Jesus vai vomitar os mornos da sua boca. Ele quer que você ofereça a sua oração de todo o seu coração, porque não é a homens que você vai ter que prestar contas, é a Deus. Ofereça, faça como publicano. Eu preciso fazer, você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, como publicano, entregando todo o coração a Deus e observando as palavras do Senhor, reconhecendo que não é nem digno de olhar para Ele por ser pecador e de tomar toda a responsabilidade para você. Ah, eu pequei, eu vou querer que o irmão Lessa peca junto comigo, sendo que o culpado foi eu, quem pecou foi eu que errei, agora eu vou transferir para o meu irmão Lessa? Não, reconheça que você errou diante de Deus, se conserte diante de Deus. Meus amados, os dias são difíceis, os dias são tenebrosos, o diabo ataca sem parar, e o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar, ore o tempo todo, mas ore o tempo todo como publicano, não como fariseu. Ore o tempo todo reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que você precisa se apresentar àquele que vai ouvir a sua oração com um coração quebrantado, com um coração contrito, com um coração reconhecedor que o seu pecado, que o meu pecado nos afastou de Deus. Deus não aceita pecado na hora da oração. Antes de orar, conserte a sua vida. Antes de orar, eu preciso consertar a minha vida, você precisa consertar a sua vida, porque Deus não vai aceitar a nossa oração se ela estiver contaminada com o pecado. E aquele fariseu vestiu uma capa de religiosidade. Meus irmãos, no dia que o Senhor for fazer a limpeza, no dia que o Senhor for separar o trigo do joio, nesse dia que vai ter de crentes como fariseu, vestindo capa de religiosidade, fazendo suas orações belas, eloquentes, chamando a atenção nas praças, nas esquinas, mas nunca ofereceu uma oração como publicano, uma oração com um coração sincero, com um coração quebrantado, contrito, coletivamente e pessoalmente no seu a sós com Deus, no meu a sós com Deus, aqui na igreja, eu preciso apresentar a minha oração como publicano, não como fariseu. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Chama muito a minha atenção quando o Senhor lá no Velho Testamento disse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Hoje não é mais para Israel, não. Prepara-te, Gamaliel, prepara-te, Eurípides, prepara-te, Rubem, prepara-te, Rogério, para encontrares com teu Deus. E a preparação começa na oração e na palavra. E o véu do templo foi rasgado para mim, rasgado para você, rasgado para Laurinha. Deus não faz acepção de pessoas.
O véu do templo foi rasgado para todos nós ter livre acesso à presença de Deus através da oração. Mas desde quando a nossa oração seja sincera, seja a oração do publicano, não a oração do fariseu. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé, e antes de passar para o nosso irmão Ernesto, eu peço até perdão aos irmãos aí, porque eu coloquei a escala lá, mas eu vim tão com pressa da roça, né? E aí, na verdade, o primeiro seria Ernesto. Mas não importa, é importante que a obra está sendo realizada e é assim mesmo. É importante que a gente não está sendo negligente e deixando de fazer a obra do Senhor, né? Importante é isso. Vou pedir ao irmão Pira Lessa que nos eleve a Deus em oração, pedindo ao Senhor que nos ajuda a ser como o publicano e não o fariseu. Deus, maravilhoso, eterno Pai, glória, Amém, Pai. Tu és o único Deus verdadeiro, qual nós somos. Amém. A igreja está aqui neste momento, porque acredita, Senhor, no teu agir no nosso meio. Tu és santo, Senhor. Glória. Verdade, Deus. Nós, Senhor, precisamos a cada dia nos limpar. Amém, Deus. Porque aquilo que é lindo precisa demais. Amém, Jesus. Nossa sujar. Nós, Senhor, precisamos estar como a neve, Senhor. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a te amar verdadeiramente. Espírito de nós, toda e qualquer ação contrária. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Fortalece, contrária direção, Amém, Pai. E prosperidade espiritual. Amém. Nós precisamos, Senhor, a cada dia ser mais e mais, Pai. Amém. Fortalece o teu Deus. Fortalece, Senhor, que nós precisamos do Senhor. Amém, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que sem ti nós não somos nada. Verdade. Nós não podemos fazer nada. Mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. Amém. Assim tua palavra nos garante. Como conhecedor da tua palavra, Senhor. Amém. Esses homens, varões valorosos, Senhor, está à tua disposição. Nos capacita, Senhor, nos dá a tua instrução para que a gente possa, Senhor, a partir de mim, ser um exemplo, Senhor, na tua obra, no teu evangelho, e nos ensina a te amar mais e mais. Amém. Porque nós somos tão pequenininhos, tão pequenos, Senhor, a nossa fé, como disse, tu afirma na tua palavra, mas nós seremos, Senhor, como disse o Senhor mesmo, que nós devemos nos limpar. E ser assim, Pai, só precisamos de Ti e no nosso coração, diante de Ti, como aquele publicano que a gente declarou que ele era um simples pecador, necessidade de pecado, como nós necessitamos, Senhor, porque nós somos necessitados da Tua misericórdia. Fortalece e nos dá, Senhor, o pilar fundamental que é a nossa fé. Nós cremos, Senhor, no Deus vivo e poderoso, Amém. que nos orienta, nos capacita e nos transforma, Senhor, em seres humanos cada vez mais lapidados através do Teu Espírito, nos preparando para o reino da glória que breve virá. Amém. Glória em nome de Jesus. Amém.